Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Vamos começando aqui com a nossa conversa de hoje. É um prazer receber cada um de vocês para que a gente possa conversar um pouco mais sobre esse tema tão importante que é energia e disposição, não é? Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai ajustando aqui. Então, conforme a gente for conversando, se vocês tiverem alguma dúvida, vão colocando aí no chat. Se tiver algum problema técnico de som, de imagem, por favor também me avisem, assim a gente vai tendo a melhor experiência possível. Então, conforme o pessoal vai entrando, vamos lembrar que o nosso tema de hoje é algo que impacta uma quantidade significativa da população, que é o fato de que parece que nós temos apenas energia e disposição para o trabalho. A gente passa uma boa parte da vida trabalhando, todo mundo precisa sobreviver, a gente tem as nossas responsabilidades, mas parece estranho porque a gente trabalha para ter uma condição e uma qualidade de vida melhor, mas quando chega exatamente o momento para que a gente possa aproveitar, desfrutar o resultado, né, o fruto do nosso trabalho, que é poder se divertir, nossos momentos de lazer, estar com a família, o convívio social, quando sobra tempo, a gente não tem energia para fazer nada, não é? Então parece uma conta muito estranha, né? Parece que a gente está sempre no negativo. A gente trabalha para ser capaz de poder viver melhor, mas quando a gente tem tempo, a gente não consegue viver melhor, porque falta energia. E aí me diz, você vive essa experiência? Parece que a sua energia e a sua disposição é suficiente apenas para o seu trabalho? E aí falta para o lazer, falta para a família, falta para a física, falta para a viagem, né? Como é que é? Deixa eu ver quem está entrando por aqui. Jandira, boa noite. Dona Luzia, né? Maria Joana, deixa eu ver quem mais passou para trás aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Mário, a Cris, como é que vai, Cris? Tudo bem? Legal. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, a gente vai se aquecendo. Me digam uma coisa. Vocês acreditam que se a gente pudesse fazer realmente uma conta, né? Que nem ali o IBGE, fazer uma estatística em nossa população. Eu nem digo só aqui no Brasil, a gente poderia dizer até mundial. Qual será a porcentagem da população que tem realmente energia e disposição para fazer tudo o que gostaria? É óbvio que vocês podem dizer, bom, Nelson, também aí é demais, né? Se a gente fosse capaz de fazer tudo o que a gente gostaria, seria um paraíso. E a gente sabe que não é possível assim na vida a gente fazer tudo o que a gente gostaria. Tudo bem, que não seja tudo, mas pelo menos que seja aquela parte da nossa vida que é prioridade. Aquela parte da nossa vida que diz respeito ao que é essencial. Aquilo que a gente realmente valoriza. Porque é fato que se a gente colocar, né, nos pratos de uma balança tudo que a gente gostaria e do outro lado tudo que realmente é importante ou é prioridade, o lado dos desejos, daquilo que a gente gostaria, pesa muito mais. Então, essa é uma primeira dica interessante, que é importante a gente observar, refletir e fazer uma avaliação da nossa vida. Será que eu acredito que me falta energia? Será que eu acredito que eu não sou capaz de fazer tudo aquilo que eu preciso, que é importante, porque na verdade eu estou listando tudo aquilo que eu desejaria fazer? A lista do que a gente deseja é talvez infinita. E quanto mais a gente tenta suprir, realizar essa lista, a gente vai se sentir cada vez mais frustrado, porque não tem como fazer tudo aquilo que a gente gostaria. Parece que a gente vive uma situação assim de muita insatisfação, né? Uma insatisfação constante. Eu acabo de realizar algo, eu acabo de obter algo, e eu quero
mais uma coisa. E aí eu chego naquela meta e eu quero outra, e outra, e outra. Por um lado, isso é muito benéfico, porque existe um impulso e um desejo verdadeiro e real no nosso mundo interior, que é um impulso de transformação, de realização, de elevação. Então é natural que a gente queira sempre avançar, e isso em si não é um problema. A questão é se eu sou capaz de ter o discernimento se esse processo de crescimento, de avanço e de elevação está relacionado àquilo que realmente tem valor para mim. E não aquilo que é um desejo. Porque os desejos são infinitos, mas as coisas que são valiosas fazem parte de uma lista muito menor. Então é possível a gente ter uma vida com qualidade? É possível a gente ter na nossa vida um nível de realização que realmente traga uma satisfação verdadeira, que seria o conceito de felicidade verdadeira, uma autossatisfação? Sim, é possível. Então, a primeira dica é, se você tiver a impressão de que você não consegue fazer muito mais do que você gostaria, é possível que você esteja olhando para a sua lista de desejos e não para a sua lista de prioridades. Porque aquilo que é essencial é muito pouco. É muito pouco. Eu não estou falando aqui de uma vida, pobre, simplista, passando, necessidades. Não é esse nível de satisfação. É uma satisfação verdadeira. A gente de fato precisa de pouca coisa. Mas em geral a gente busca tudo aquilo que a gente não precisa sem perceber e acaba abrindo mão daquilo que a gente realmente precisa. Por isso que dá a sensação de que está faltando. Porque na verdade a gente não fez o que precisa. Ok? Vamos ver quem mais está entrando aqui. Isa, como é que vai? Dr. Luiz está aqui com a gente também. Seja bem-vindo, Dr. Luiz. Está abreviado, eu não sei se é Dini ou se é Daniela. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então vamos lá, pessoal. Sobre o que a gente está falando? O nosso tema é: por que será que a nossa energia e a nossa disposição parece ser suficiente apenas para o nosso trabalho? Pode ser que, fazendo uma primeira avaliação, uma primeira reflexão, a gente acredite, a gente chegue à conclusão equivocada de que é pelo fato de nós gastarmos a maior parte do nosso tempo cronológico do relógio no trabalho. Não é? Porque a maior parte do tempo da nossa vida, ou pelo menos da maior parte da vida das pessoas comuns, digamos assim, é gastar muito tempo com o trabalho, não é? Em geral, as pessoas gastam 8, 10, 12, 14 horas diárias no trabalho. Se a gente for somar depois as horas de descanso, quem dorme pouco dorme em torno de 5 horas. Em geral, as pessoas dormem em média 7, 8 horas, às vezes 9. Né? Então, se você tem aí 12 horas de trabalho, 8 horas de sono, já foi 20, sobrou só 4. Tira tempo de refeição, higiene pessoal, mais algum imprevisto que você nem sabe bem o que aconteceu, acabou o seu dia. Quanto tempo a gente gasta da vida trabalhando? E será que sobra algum tempo para a gente se divertir, se exercitar, lazer em geral, convívio social, família? Boas ações, não é? Qual é o primeiro conceito que eu gostaria de conversar com vocês hoje? Qual é a primeira reflexão que eu gostaria de estimular? A gente chega, muitas vezes, à conclusão de que nós só temos energia e disposição suficiente para o trabalho porque eu gasto muito tempo da vida no trabalho. Parece lógico, não é? Se eu passo a maior parte do tempo trabalhando, é por isso que a energia vai para o trabalho. Mas pensem comigo. Mesmo quando a gente não está trabalhando, feriado, fim de semana, férias, 15 ou 30 dias de férias por ano. Será que nesses momentos em que a gente não trabalha, a gente está com toda a vitalidade, você tem todo o vigor para aproveitar esse tempo? Ou será que a maioria das pessoas rala de trabalhar de segunda a sexta, às vezes sábado até meio-dia, até 2 da tarde, e quando chega o fim de semana, o que resta do fim de semana,
a pessoa está morta. Ela só quer pensar em cair no sofá, assistir TV, dormir um pouco mais, ou ficar simplesmente sem fazer nada. Porque não sobra energia. Então será que nós não temos energia para fazer outra coisa porque nós não temos tempo, porque nós não fazemos outras coisas, ou porque de fato nós não temos energia? Faz sentido? Vocês entendem o que eu estou querendo colocar? Primeiro vamos desvincular a crença e a conclusão de que eu só tenho energia para o trabalho porque eu só trabalho. Isso não é verdade, porque no nosso tempo de descanso eu não tenho energia também. Talvez vocês já tenham passado por essa experiência, talvez vocês conheçam várias pessoas que já passaram por essa experiência, que é o seguinte: o quão comum é uma pessoa chegar no final de semana, ou então chegar nas férias e adoecer. Vocês já passaram por isso? Parece um azar, né? Parece uma coisa ingrata. Você se dedica para trabalhar para que você possa depois descansar, né? Ter um feriado, ter o seu momento de férias. E aí chega as férias e você adoece. Aí você passa as férias todas, ou parte das férias, tendo que se recuperar. E aí quando você começa a melhorar um pouco, volta a trabalhar. É uma chateação, não é? Será que é coincidência? Será que é azar? Na verdade, não. Existem algumas tradições relacionadas à saúde, existem algumas técnicas, existem alguns ramos do estudo relacionado à saúde que dizem o seguinte: normalmente o nosso organismo ele tem um potencial e uma sabedoria muito grande de manter uma resistência suficiente para que você faça aquilo que faz parte da sua responsabilidade. E nesse sentido, parece que a gente segura até concluir o que a gente precisa. Quando chega exatamente nas férias ou no final de semana, alguma coisa dentro de você diz: bom, agora chegou o momento em que você pode descansar. Você já cumpriu a sua responsabilidade, pelo menos até onde era possível. Então agora relaxa. Quando você relaxa, as suas defesas se recolhem. E aí você adoece. Então normalmente a gente não fica doente quando a gente está trabalhando ou realizando alguma coisa. Normalmente a gente adoece quando a gente descansa. Mas será que sempre tem que ser assim? Porque senão seria uma injustiça, né? Não, não precisa ser assim. Qual é a questão? A nossa falta de energia não é porque nós só temos tempo para trabalhar. É porque de fato nos falta energia. O nosso estoque, o nosso nível energético não é suficiente para que a gente possa fazer tudo. Então, quando a gente consegue relaxar, o nosso corpo precisa se recolher para começar a se recuperar, porque está faltando energia. Sabe quando a gente está com a situação financeira apertada? Você tem um certo valor, né? Você gasta primeiro em relação àquilo que é prioridade. E às vezes depois sobrou muito pouco. E você não pode usar isso para diversão, por exemplo, porque talvez não seja suficiente para pagar as contas do mês que vem. Então você reserva o dinheiro do lazer porque você não tem o suficiente para tudo. A energia também é assim. Existe um estoque de energia, porém esse estoque ele pode ser ilimitado. Então o primeiro conceito que a gente conversou até aqui é não associar o fato de nós só termos energia para o trabalho porque nós gastamos todo o nosso tempo de vida com o trabalho. Não. Mesmo nos momentos de lazer, a gente não tem energia para desfrutar. Então, é um problema de falta de energia e não do uso do nosso tempo. Entendeu? Faz sentido? Ok? O que mais? Vamos lá. Quando a gente pensa em eu gostaria de ter disposição e energia para trabalhar, para me divertir, para participar de um trabalho social, enfim, para fazer qualquer outra coisa, eu imagino que disposição ou energia é uma quantidade X como um estoque e que eu posso escolher usar para qualquer coisa. Então, uma das primeiras coisas que eu gostaria que a gente discutisse é que energia não é apenas um estoque, não é apenas uma quantidade específica e limitada.
Mas quando a gente fala de energia, nós estamos falando de vários níveis de energia. Existe uma escala de energia. Então, simplesmente pensar em energia é muito abstrato, por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de desenvolver a nossa energia, de usar a nossa energia, de entender o que está acontecendo com a gente, porque a gente imagina que energia é uma coisa só. E na verdade existem tipos de energia e níveis diferentes de energia. Esse é o primeiro conceito. Segundo conceito, quando eu falo sobre disposição, e aí eu penso, eu quero ter disposição para isso, disposição para aquilo, disposição para uma outra coisa. Da mesma forma, eu imagino que disposição é um único potencial e que eu posso aplicar para várias coisas diferentes. E o que eu quero dizer para vocês é que, na verdade, disposição é um dos níveis de energia. Vejam bem, energia não é apenas um tipo, mas energia diz respeito a níveis diferentes. Segundo, disposição não é um potencial único que eu posso fazer o que eu quiser com ele. Disposição é um dos níveis de energia que eu acabei de citar. E o que eu quero conversar com vocês hoje é exatamente sobre esses níveis de energia. Por que é importante falar sobre esses níveis? Porque se eu não compreendo que existem níveis de energia, se eu não compreendo que disposição é apenas um nível, como que eu vou buscar os outros níveis e os outros potenciais que não são a disposição? Se eu não sei do que eu preciso, como é que eu vou encontrar? Entenderam? Se uma pessoa não sabe se ela está precisando comer, uma fruta, ou se ela precisa de fibras, ou se ela precisa de proteína, como que ela vai escolher qual que é o melhor alimento para suprir o que ela precisa? Entenderam? Então, quando a gente fala sobre disposição, quando a gente fala sobre energia, vale a mesma coisa. Primeiro eu preciso entender quais são as opções para que cada uma serve. E além disso, em que nível eu estou. Então nós falamos sobre, existem níveis de energia, nós falamos que disposição é apenas um desses níveis. E terceiro, eu preciso identificar em qual desses níveis eu estou para entender qual é a minha realidade e o que eu preciso. Entenderam? E aí, pessoal? Alguma pergunta? Algum comentário? Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que a gente está. Estão pedindo aqui para participar. Ok. Tá todo mundo com som? Estão ouvindo? Tá normal? Ok? Beleza, já respondeu ali. Vamos continuar então. Então vamos falar sobre esses níveis de energia. Ok? Quando, por exemplo, sabe quando uma pessoa abre a geladeira e fica ali namorando a geladeira? Olha, e não pega nada? Por que uma pessoa para na frente da geladeira e ela não pega nada? Porque ela não sabe o que ela quer, não é? Às vezes a pessoa fala, eu estou com vontade de comer alguma coisa. Você pergunta, é mesmo o quê? E a pessoa fala, não sei. Se você não sabe o que comer, como é que você vai escolher? Da mesma forma, se você quer ter mais energia, muito além daquilo que você usa simplesmente para o seu tempo de trabalho, a primeira coisa que você precisa é saber quais são as opções. A gente precisa saber qual é o cardápio. Entenderam? Qual é o cardápio da nossa energia? Primeiro, o que a gente falou até agora. As nossas dificuldades em realizar aquilo que a gente quer na nossa vida não é simplesmente uma questão de tempo. Não é que nos falta tempo. É que nos falta energia. Porque várias pessoas que têm o mesmo tempo que nós, porque todo mundo tem o mesmo tempo, 24 horas por dia. Uma pessoa que tem a mesma idade que eu tenho, uma pessoa que tem as mesmas oportunidades que eu tenho, ela pode realizar muito mais do que eu realizo. Então não é falta de tempo, não é uma questão de idade, não é uma questão de oportunidade. Por que ela realiza mais e eu não consigo? Entenderam? Vocês percebem que é uma questão de potencial e é um potencial energético? Então vamos lá. Eu disse agora há pouco que para que a gente melhore, a gente precisa saber quais são os níveis de energia. E a gente precisa
começar a identificar em que nível eu estou. Então vamos falar sobre os níveis de energia exatamente para que a gente possa entender qual nível eu me encontro. O que eu preciso fazer? Quando a gente vai em um ambiente público, né, o mais conhecido da maioria é um shopping, por exemplo, às vezes você está procurando uma loja, não é? Te indicaram uma loja, vai lá que você vai encontrar o que você precisa comprar. Mas a gente não conhece aquela loja e não conhece o shopping. O que você procura? Aquele mapa de informações, não é? E às vezes no mapa você encontra ali, a loja está aqui. Mas como é que você sabe como você chega naquela loja? Não adianta apenas saber onde está a loja. Você precisa saber também o quê? Onde você está, não é? Por isso que nesses mapas sempre tem alguma coisa em destaque, chamando a atenção, às vezes vermelho, às vezes uma luz, dizendo, você está aqui. Não é assim? Você precisa saber onde está, onde você quer chegar, e aí sim você consegue traçar um caminho. Energeticamente falando, funciona da mesma forma. Então, a primeira coisa que a gente está conversando aqui é como eu sei onde eu estou. E é por isso que a gente vai falar sobre esses níveis de energia. Tudo bem? Primeiro, todo mundo tem algum tipo, alguma quantidade de energia, porque senão a gente não estava mais nesse mundo. Se você está aqui conversando comigo, se a gente está aqui nessa conversa, nessa live, é porque você tem energia, pode ter certeza. Então, algum tipo, algum nível, alguma quantidade de energia, todo mundo tem, ok? Mas às vezes essa quantidade, ela é tão baixa, ela é tão pequena, que é como se a gente não tivesse. Então, vamos dizer que é uma quantidade que para a gente estaria em um nível negativo. Não negativo porque você não tem, mas porque é muito pouco, porque é abaixo do mínimo necessário, ok? Como é que eu sei que eu estou nesse nível mínimo de energia, insuficiente? Existem alguns sintomas, algumas características do nosso dia a dia, da nossa vida, algumas reações que a gente tem que facilitam a gente conseguir compreender por que eu estou, ou o fato de eu estar nesse nível mais baixo de energia. Que nível é esse? É o nível da dor, da fadiga, da crise constante, irritabilidade, problemas crônicos, nada funciona. Sabe aquela situação? Eu costumo dizer que essa situação é aquela situação como se, fazendo uma imagem na sua cabeça, a gente estivesse na beira do abismo. É tão pouco que a qualquer momento você pode cair. A gente está na beira do abismo. Por isso que qualquer imprevisto, qualquer fato emocionalmente mais intenso, né? Qualquer atitude um pouco mais áspera, um pouco mais agressiva de uma outra pessoa, qualquer coisa que venha a acontecer, você já piora muito. Por quê? Porque a gente está na beira do abismo, então qualquer coisa faz a gente cair. Então esse é um limiar muito delicado e muito perigoso, que é quando na maior parte do tempo da nossa vida a gente vive com dor, irritabilidade, dificilmente alguma coisa acontece de bom, sempre fadiga, né? Muitas vezes, emocionalmente falando, aquela desesperança, né? Vocês querem ver uma outra situação? Principalmente em situações difíceis de crise, como por exemplo a gente está vivendo agora do ponto de vista social, mundial, né? Por causa da Covid e tudo mais. Um exagerado senso ou postura crítica. Uma pessoa que vive reclamando, nada tá bom, tudo é um problema, tudo é culpa dos outros. Isso é um dos indícios de que a pessoa está na beira do abismo. Porque é tão perigoso ela cair que se a pessoa assumir qualquer tipo de responsabilidade sobre os próprios ombros, ela cai, é muito peso, entendeu? Então, se você não pode colocar peso nos seus ombros, coloque no ombro dos outros. Então a pessoa está sempre reclamando, sempre se defendendo. Né? Você fala, oi, como é que tá? Bom dia, e ela já te responde, por que você quer saber? Né? Qual é o problema? Isso faz parte da minha vida. A pessoa está sempre na defensiva, sempre reagindo. Por quê? Ela não pode receber nenhum tipo de ameaça, né? Nenhum peso a mais. Então, quando a gente está nessa situação onde a maior parte do nosso tempo é sofrimento,
sem controle, numa situação de estagnação. Esse é um nível muito baixo de energia, ok? Em seguida, quando a nossa energia ela começa a melhorar um pouco mais, começa a aumentar a quantidade, começa a aumentar o fluxo, né, e a movimentação no nosso organismo, a gente passa para um outro estágio energético. Que estágio é esse? É o momento em que o nosso corpo e a nossa mente voltam a dar sinais de vida. Quando o corpo e a mente voltam a reagir, mostra que a gente começou a mudar o nosso nível energético. Então, qual que era o primeiro nível? Da dor, do sofrimento, da estagnação, nada reage. Segundo nível, quando a mente e o corpo voltam a reagir. Você faz alguma coisa mesmo que você não tenha uma melhora, um resultado tão grande, mas você já percebe que alguma coisa está acontecendo. Ou seja, você destravou a sua energia, você destravou o seu metabolismo. Ele começa a reagir. Corpo e mente mostram que, opa, eu estou aqui, né? Eu estou vivo. Talvez vocês já tenham vivido aí com alguma frequência a seguinte situação, né? Porque eu vejo que muitas pessoas, às vezes alunos em cursos, né, pacientes, me fazem esse tipo de pergunta. Às vezes uma pessoa começa a melhorar os seus hábitos ou começa algum tratamento e dá a impressão de que piora algumas coisas. Por exemplo, solta o intestino, às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça, às vezes a pessoa começa a sentir que o corpo reage quando ela come alguma coisa que antes ela não sentia. Né? E a pessoa me pergunta, nossa Nelson, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, porque antes eu comia de tudo e nada fazia mal. Agora eu como algumas coisas e tenho cólica, tenho dor de barriga, às vezes eu fico enjoada, eu piorei. E aí eu digo para a pessoa, não, você não piorou, você melhorou. E a pessoa fala, como? Você é louco, como é que eu piorei? Eu estou sentindo coisas ruins que eu não sentia antes? Antes você estava anestesiada. E agora o seu corpo volta a reagir. Ele dá sinais, ele conversa com você. O nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa energia conversam com a gente, conversam com o nosso eu maior, com a nossa consciência. Quando alguma coisa não anda bem, o nosso corpo, através de sintomas, mostra. Você percebeu que isso aqui mudou? Isso é a comunicação do nosso corpo. A gente precisa aprender a ouvir o nosso organismo. Então, no início, você sente algumas coisas, por exemplo, que alguma comida não lhe cai bem e antes você não sentia nada. Por quê? Agora o seu corpo fala que aquilo não faz bem e antes ele não falava mais. Porque chega um ponto que o nosso corpo grita, 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 e você não dá ouvidos, você continua fazendo tudo errado. E o que ele faz? Ele cala a boca, ele para de falar. Isso é um corpo anestesiado. Então perceberam? Esse segundo nível que eu estou falando agora é o nível de energia quando o seu corpo e a sua mente começam a ser capazes, de novo, de reagir. Eles começam a falar, olha, a gente pode conversar de novo? Você vai parar de me ignorar? Né? Agora a gente pode ter uma conversa? E aí ele reage, ok? Esse é o segundo nível. Corpo e mente voltam a reagir. É nesse momento que os estímulos dos bons hábitos ou os estímulos de tratamentos começam a dar algum resultado. Às vezes pouco, às vezes muito. Vai depender do quanto a gente está destravando essa fase inicial. Tudo bem até aqui, pessoal? Faz sentido? Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, vão colocando aí no chat para a gente conversar, tá bom? Eu preciso saber de vocês se vocês estão entendendo, porque eu sou meio papagaio, eu vou falando aqui. Então, me interrompam, tá bom? Então, primeiro nível da estagnação. Dor, sofrimento, crises, críticas, né? Segundo nível, melhorou um pouquinho a energia. Eu começo a ter o quê? O meu corpo e a mente reagem. Reagem aos hábitos, reagem à alimentação, reagem aos tratamentos. Ainda não é uma grande reação, mas já começa a reagir. Qual é o próximo nível energético? É aquele
que a maioria das pessoas almeja e às vezes acha que é o nível mais elevado. Tem muita gente que acredita que o seu objetivo de vida é esse nível, como sendo o topo, que é bem-estar. Quando você pergunta para uma pessoa, o que você gostaria? Ah, se eu tivesse a oportunidade, o privilégio de sentir um bem-estar, de estar bem, eu já estava feliz da vida, né? E é óbvio que se a gente estiver falando de uma pessoa que está sempre doente, sofrendo com uma série de problemas, é óbvio que nessa situação chegar no nível de bem-estar já é fantástico, né? Já é muito, ok? Então claro que é muito bom. Mas não é o topo, a gente merece muito mais. A gente pode muito mais. A nossa energia de vida, a energia vital, ela é tão poderosa que ela permite que a gente realize coisas que nesse momento talvez a gente nem consiga imaginar. Mas basta a gente observar que todas as pessoas que já passaram pela humanidade, os grandes empresários, os grandes altruístas, os grandes sábios, os grandes cientistas, os grandes santos, todos eles eram seres humanos. Todos eles tinham um corpo exatamente como o nosso. Estou vendo aqui vocês colocarem, né? Faz sentido o que eu estou falando, não é? E vocês sabem por que tudo isso faz sentido? Eu vou dizer para vocês. Não é porque eu sei muito. Eu estou explicando com clareza e por isso faz sentido. Faz sentido porque vocês já sabem disso. Existe no nosso mundo interior uma sabedoria ilimitada. E normalmente, assim como o primeiro nível de energia, ela está anestesiada. Então a gente não consegue acessar o nosso nível de sabedoria para que a gente compreenda aquilo que a gente já sabe, para que a gente traga do nosso mundo interior essas informações, para que a gente seja capaz de observar as pessoas, observar o dia a dia, observar os fatos, observar a orientação de um profissional, de um professor e realmente entender e conseguir usar aquilo que a gente está ouvindo. Então no momento em que vocês percebem que algo faz sentido, não é porque eu sei muito, mas porque vocês estão despertando a sabedoria que já existe dentro de vocês mesmos. E naquele momento vocês ouvem algo que vocês já sabiam. Entenderam? Isso é muito bom. Isso faz com que a nossa autoestima comece a subir. E aqui a gente tem mais um segredo. Quanto mais a gente estimula, fortalece e eleva a nossa autoestima, quanto mais nós percebemos que temos potencial e somos capazes de fazer alguma coisa que a gente não fazia antes, isso eleva o nosso sistema imunológico. E assim a nossa energia começa a ir junto. Porque o nível de energia e o sistema imunológico caminham juntos. Quando a gente fala, por exemplo, do grande medo que a humanidade vive hoje por causa da Covid. Medo de contaminação por causa do vírus. Por que existe esse medo? Porque a maioria sabe que o seu sistema imunológico não é bom, não é suficiente, não é assim? E por que o sistema imunológico não é bom o suficiente para que a gente possa se defender? Porque o nosso nível de energia está muito baixo. E por que o nível de energia é muito baixo? Porque, em geral, as pessoas não têm uma boa autoestima, elas não colocam em prática os seus potenciais e isso não lhes dá uma autossatisfação para fortalecer a imunidade. Entenderam? Por que será que todas as grandes filosofias, tradições e religiões da humanidade sempre falam a respeito de fé? Fé é simplesmente acreditar em alguma coisa? Não, não é só isso. Fé é um potencial de autossatisfação. Fé é um potencial que começa pela fé em si mesmo. Quanto mais você estimula e fortalece a fé em você mesmo, mais a sua energia sobe. Entenderam? Então, a gente está falando sobre bem-estar. Bem-estar é o terceiro nível de energia, que para a maioria parece que é o topo, que é o melhor, que é o máximo, mas a gente ainda pode ir muito além. Então, agora há pouco vocês estavam perguntando, mas como é que eu sei qual é o meu nível de energia? Essa energia não é um só, existem níveis de energia. E eu disse, é importante a gente saber em qual nível nós estamos para que eu saiba como ir para o próximo. Ok? Então, vocês percebem que não é simplesmente a gente pensar em ter mais energia.
acumular mais energia. É diferente. O objetivo é saber qual é o próximo nível de energia, que não é simplesmente uma questão de quantidade, mas é uma questão de qualidade, de função, de aplicação. Entenderam? Por isso que agora há pouco eu estava dizendo no início da nossa conversa, não adianta simplesmente pensar que eu quero ter disposição para fazer várias coisas diferentes. Porque ter disposição não é um nível X de energia, disposição é um dos níveis de energia. Entenderam? Então agora a gente está falando sobre bem-estar. Qual é a diferença do bem-estar e do nível anterior, que era quando o nosso corpo e a nossa mente começava a reagir? O nível de bem-estar é quando essa reação do corpo e essa reação da mente é muito mais significativa. Quando a reação ela é muito mais forte. E as quedas para o nível energético oscilam menos. Eu gosto sempre de dizer, como a gente conversou no finalzinho da live da semana passada. Uma pessoa saudável não é aquela que nunca fica doente. Uma pessoa saudável é aquela que, quando adoece, ela se recupera mais rápido. Então, o nível do bem-estar não é uma pessoa que nunca adoece. Mas uma pessoa que tem bem-estar é aquela que fica doente bem menos e, quando ela fica, ela volta mais rápido. Ok? Deixa eu ver se eu entendi. Qual é a pergunta? Colocaram uma pergunta agora há pouco. Não é pergunta, é colocação. Conforme envelhece, começa a rejeitar os alimentos nocivos que gostava. Leite, carne, doces. Ok. Legal. Ó, um comentário que fizeram aqui, né, que é o seguinte. Conforme a gente vai ficando... Dani? A Dani. Tá? Conforme a gente vai passando a nossa vida, a gente vai ficando mais velha... E eu faria uma correção, um adendo, um complemento aqui. Não é simplesmente conforme a gente vai envelhecendo, mas conforme a gente vai equilibrando e chegando no nível adequado de energia, ok? Porque senão a gente imagina que simplesmente quando eu ficar velho é que eu vou ter mais sabedoria, né? Eu vou ter mais discernimento, eu vou ter mais energia, eu vou ser capaz de fazer as coisas que eu quero porque agora eu aprendi e eu tenho experiência, né? Não, isso não é uma questão de tempo. Não foi a primeira coisa que a gente falou na nossa conversa? A nossa dificuldade em achar que só consegue trabalhar e que não tem energia para outras coisas, não é porque a gente usa todo o nosso tempo no trabalho, mas é porque falta energia para outras coisas. Então, em relação à vida como um todo, também não é uma questão de tempo. É uma questão de qualidade. É uma questão de nível. Por isso que a gente pode ter e fazer muito em qualquer idade, desde que a gente saiba como. Ok? A gente não precisa esperar chegar com 60, 70, 80, 90 anos para desfrutar de algumas coisas. Não, a gente é capaz de fazer isso muito antes, ok? Então, conforme a gente se equilibra, é natural que o nosso organismo ele comece a dizer para você, isso não te faz bem, por que você está comendo? Então, antes a gente come uma série de coisas que são prejudiciais e a gente diz, eu gosto. Na verdade, você está viciado. Assim como qualquer droga, você não consegue se libertar, porque você está dependente. Não é que você goste, você é prisioneiro. Quando você se equilibra naturalmente, o seu organismo vai falar, eu não quero isso, porque isso não me faz bem. Isso, na verdade, eu não gosto. Eu não sou dependente, eu não preciso. Entenderam? Então o nível do bem-estar é quando o nosso corpo e a nossa mente volta a reagir muito mais rápido, com muito mais frequência. A gente tem as nossas quedas, a gente tem sintomas, tem alguns momentos de adoecimento, porém a gente volta rápido. Uma pessoa que tem energia e vitalidade muito baixa, normalmente quando ela adoece ela fica 1, 2 semanas, 1 mês e meio doente. E uma pessoa que tem um nível de energia melhor, ela adoece e leva 3 dias para se recuperar. No máximo 1 semana, ela já está bem, ok? Então, a gente ganha esse potencial de recuperação. Na live passada, a gente falou sobre o potencial de recuperação e regeneração. Isso é muito importante. Quem não viu, ela está gravada, volte lá, tá bom? Então, vamos falar sobre o próximo nível. Olha, nós já falamos de 3 níveis. Nível mínimo, muito ruim, de dor, sofrimento, estagnação. Depois, o nível onde corpo e mente começam a reagir. O terceiro, reação muito mais rápida e forte, que é o nível do bem-estar. Agora, o quarto nível. O quarto nível é o da disposição. Olha quanto chão
o tamanho da jornada para chegar no nível de disposição. Vocês percebem que a grande maioria da população vive abaixo do nível de disposição. Disposição é o quarto nível. E o que a gente começa a desfrutar, né? A gente está tentando entender como eu sei em que nível energético eu estou. Então a nossa conversa de hoje é exatamente para a gente identificar onde eu estou e assim qual é o nível mais alto, como eu faço para seguir naquela direção, para que eu possa ter muito mais energia do que apenas para trabalhar, para que eu possa ter energia para a vida, para coisas que são prioridades essenciais, não é? Então, nível da disposição, o que a gente tem aqui? É só aqui, olha só, a gente está falando sobre trabalho, o título da nossa conversa, né? É só nesse nível de disposição que a gente começa a ser capaz de trabalhar. Até antes do nível da disposição, a nossa energia era única e exclusivamente para a nossa sobrevivência, para a nossa manutenção, para que o nosso corpo, mente, energia, espírito, emoções conseguissem manter o seu sistema metabólico em todos os níveis, desde o mais material até o nível mais sutil, para que todo esse sistema metabólico ele pudesse estar funcionando. Então, essa primeira quantidade de nível energético é apenas para a autossuficiência, ainda não existe energia e potencial para trabalhar. Então, quando a gente fala de disposição, é quando a gente é capaz de verdade de trabalhar. Então, a gente consegue ter energia para se manter, para ter bem-estar, para se recuperar rápido quando a gente adoece, para as coisas de rotina do nosso dia a dia, sobrevivência e ainda um plus para o trabalho. Entenderam? Imagine um recipiente, uma xícara. Ela está vazia e você começa a jogar algum líquido dentro da xícara. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Quando a xícara chega no limite, né, ela está quase transbordando, esse é o nível máximo de bem-estar. Você tem o suficiente para você. Quando você continua colocando e transborda, esse excedente é disposição. É energia para realização. É quando a gente passa a ser capaz de trabalhar. Faz sentido? Entenderam? Se vocês acompanharam até aqui, se vocês chegaram até esse ponto, nós já temos aqui um nível de compreensão e uma resposta muito importante que a maioria das pessoas não tem. O nível de disposição é quando a gente tem energia suficiente para a gente e para realizar algo. O nível de disposição é quando a gente recupera o autocontrole. Nos níveis anteriores, nós estamos tão à mercê dos imprevistos e das oscilações do mundo que qualquer alteração da vida ou do outro ou do mundo, a gente cai, porque a gente está muito próximo do abismo. Ou seja, nós somos levados pela vida e pelo mundo. Quando a gente chega no nível de disposição, a gente recupera o autocontrole. E a gente passa a poder usar a nossa energia. Ok? Pensem um segundinho sobre isso, enquanto eu bebo uma água, né? Por favor. A gente falou na semana passada sobre hidratação, né? Então, vocês estão se hidratando? Qual é uma conclusão importante que a gente chega neste ponto, de acordo com essa pequena conclusão que eu fiz, esse pequeno resumo que eu fiz até agora? Existem pessoas que a gente olha, que a gente admira, às vezes até nós mesmos, e que fazem muita coisa, que trabalham muito. É uma pessoa muito dedicada. Mas, nos momentos livres, fim de semana, férias,
Quando essa pessoa não está trabalhando, ela está fraca, reclamando, com dores, adoece com frequência. O que significa isso? Será que essa pessoa, a gente poderia dizer que ela tem disposição porque ela consegue trabalhar muito? Uma pessoa que trabalha muito, não necessariamente ela tem disposição. Ela pode, e na maioria das vezes é o que acontece, ela está usando, gastando a sua energia de vida para trabalhar. A energia que deveria ser usada para a autossuficiência, para a saúde, para o bem-estar, é gasta no trabalho e não sobra para ela. Entenderam? Ou seja, ela não está usando aquela quantidade de líquido que está transbordando da xícara, que ela poderia usar, que é extra. Ela está tirando água de dentro da xícara. Por isso que ela adoece com frequência. Entenderam? Então, esse é o nível da disposição, ok? Então vamos avançar. Depois que a gente tem esse nível de energia, que é disposição, que a gente começa a recuperar o autocontrole, nós ampliamos ainda mais o nosso potencial. Não é simplesmente de poder trabalhar ou de poder realizar. E quando eu falo trabalho, não é simplesmente trabalho remunerado, né? Pode ser um trabalho voluntário, um trabalho social não remunerado, né? Você estar constantemente desenvolvendo alguma coisa que não seja simplesmente mantendo o seu próprio corpo, a sua saúde, né? Então, quando uma pessoa começa a poder realizar alguma coisa, depois, nesse nível de realização, ela ainda pode avançar. Qual é o nível? Ela é capaz de realizar cada vez mais, ela é capaz de cumprir com a agenda dela. Ela começa a ter muito mais domínio, poder sobre o seu tempo de vida. Entenderam? Então, quando você tem a capacidade, mais força de realmente administrar, não no sentido técnico da palavra, mas porque tem energia para isso, ok? Não é simplesmente uma questão de técnica, né, ou de administração de tempo, não é isso. Quando você realmente é capaz de realizar uma série de coisas e não adoece, é porque você está avançando além desse nível de disposição. Que nível é esse? Esse é o nível da vitalidade. Então, vitalidade é um nível energético muito acima da disposição. Quando você tem energia para você, quando você tem energia para trabalhar e ainda sobra. Entenderam? Vai além disso. Qual é uma das coisas, qual é um dos principais fatores que estimula muito, que desperta a nossa vitalidade, que faz com que o nosso ser seja puxado para esse nível de energia? Porque logo no início eu falei para vocês que não é simplesmente uma questão de quantidade, então não adianta só acumular energia. Tá? Então se eu fizer, por exemplo, toda semana 2 sessões de acupuntura, se eu tomar energéticos, se eu estiver muito bem nutrido, né? Se eu tiver uma alimentação muito, né, com bastante nutriente, com muita energia, com muitas enzimas e por aí vai, né? Será que isso é suficiente para que eu tenha mais energia e eu vá subindo o meu nível, né? Vá elevando o meu nível? Não, não é simplesmente uma questão de qualidade. Aqui nós começamos o quê? Um nível muito importante que puxa, que eleva a nossa energia, que é o nível da intenção. É o nível do propósito. Quando uma pessoa começa a despertar do seu interior um ideal, um propósito, uma intenção muito forte de algo que ela precisa realizar, que não é simplesmente cumprir com o seu trabalho, né? Não é simplesmente ser um bom engenheiro, um bom médico, um bom diretor de empresa, né? Não é sobre esse tipo de objetivo e de ideal que eu estou falando. Um ideal de vida, né? Porque o que você está fazendo aqui nesse mundo? Você veio aqui fazer o quê? Né? Você veio deixar que tipo de contribuição? O que as pessoas esperam ou o que elas podem receber como benefício a partir da sua passagem por aqui? Quando você começa a perceber que existe um ideal, que existe um propósito, que existe algo que para você faz muito sentido, que é muito importante, isso te traz um vigor, um brilho, uma luz tão grande que puxa a sua energia lá para cima. Mesmo que você não esteja comendo quase nada.
mesmo que aparentemente você esteja desnutrido. Como é possível, por exemplo, aqueles monges, aqueles praticantes espirituais, ficarem meses em jejum, em meditação e não morrerem? Porque existe uma energia que é desperta que está além da energia material da sua alimentação. A alimentação é extremamente importante, a alimentação saudável, a alimentação consciente, a alimentação equilibrada é muito, muito importante. Mas não é o suficiente, é um dos hábitos e um dos pilares em um conjunto de outras ações que a gente precisa ter na nossa vida. Eu conheço muitas e muitas pessoas que têm uma alimentação muito saudável, muito equilibrada e vivem doentes. Por isso que às vezes as pessoas falam, tá vendo, não adianta ter uma alimentação saudável, fulano tem, ele está doente. Só que esse é um dos fatores apenas, a gente precisa ter outros fatores agregados, e um deles é essa intenção, esse ideal, esse propósito que puxa a vitalidade. Então, o próximo nível é a vitalidade. E aqui a gente já consegue chegar a uma percepção, uma conclusão prática. Se eu não cheguei nesse nível de energia e de vitalidade, significa que talvez eu tenha objetivos que estão relacionados apenas a mim mesmo, à minha própria vida. Eu não estou pensando em qual é o tipo de contribuição que eu posso deixar para esse mundo e para outras pessoas. Então, será que o meu ideal é ideal ou é um desejo individual? Eu poderia até dizer um pouco egoísta. Qual é a amplitude do meu horizonte? E vejam bem, vocês lembram que os primeiros níveis eram os níveis de energia de autossuficiência, não é? Então, eu não estou falando que a gente precisa pegar energia e dar para o próximo, que é o conceito errado de sacrifício e ficar sem nada. Não. É quando você tem tanta energia que você faz para si, você fica satisfeito e ainda realiza para o mundo. Quem é que não quer ter esse nível de energia? Não é sacrifício. Não é tirar de você e dar para o outro. É ter tanto que transborda. É o tipo de pessoa que quando passa em algum lugar, tem aquele magnetismo. Você comove as pessoas gostam de estar perto de você. Por quê? Porque a sua energia transborda, você tem muito mais. A gente poderia dizer, espiritualmente falando, é o que se chama de virtude. A sua energia vai além. Entenderam? Se a gente avançar um pouquinho mais, né? A gente está aí quase chegando no nosso tempo. Temos 6 minutos de conversa, tá? Vai dar, vamos concluir aqui hoje. Então aqui a gente chegou no nível de vitalidade, que está acima da disposição. Ok? Qual é o próximo nível? Quando eu começo a perceber dentro de mim que existe essa necessidade, essa vontade, esse potencial na direção de um ideal, de um anseio, de uma missão, de um propósito. Essa força da vitalidade, ela consegue ser cada vez mais alta, mais intensa, mais evidente. Nesse nível, você nem se preocupa mais com saúde, porque ela já foi satisfeita há muito tempo atrás. Entenderam? Tem muita gente que fala, qual é o objetivo maior da vida de uma pessoa? Saúde, porque saúde é extremamente importante, com certeza, mas na verdade esses são os primeiros níveis. Quando você chega nesse nível, você nem pensa mais em saúde, porque isso já faz parte do seu normal. Ser saudável e ter energia é normal, não é mais um objetivo. Já faz parte do seu ser. Por isso que você pode doar, por isso que você pode realizar, ok? Qual é o próximo nível então? Avançando a questão da vitalidade. Quando você consegue, além de cumprir as suas responsabilidades, o seu trabalho, os seus objetivos, o seu tempo de lazer, convívio social, você realiza essa parcela que beneficia muito mais pessoas. Ou seja, você não tem o potencial apenas de cuidar de uma pessoa que é você mesmo. Você tem um potencial e uma energia de cuidar de muito mais pessoas. Não, mais uma vez, porque você se sacrifica e cuida do outro em detrimento de si mesmo. Não é porque você dá e fica sem, é porque transborda. Você tem tanto que você consegue realizar uma obra que transcende os níveis da sua vida e desta vida. As próximas gerações vão ser beneficiadas por isso, ok? Então, esse é o nível onde a vitalidade ela vai avançando para o que a gente chama de alta performance. Então, alta performance é um dos níveis mais elevados de energia. E alta performance não é simplesmente produtividade.
Não é uma pessoa que é capaz de realizar muito mais do que ela fazia antes. Não é uma pessoa que é capaz de realizar mais do que os outros. Ela não faz mais em menos tempo. Não. Alta performance é quando o seu nível de energia ele expande para todas as áreas da sua vida e para a vida de outras pessoas. Tem muita gente que acha que tem alta performance porque ela é uma trabalhadora assim extremamente eficiente. Nossa, a pessoa faz um monte de coisa e faz num nível de qualidade muito alto, mas ainda está relacionada só a ela mesma. Isso não é alta performance. Ou ela faz e adoece. Não é alta performance, ok? Então aqui a gente já está falando de um potencial que transcende os limites da nossa própria vida, ok? E o que puxa esse nível? Intenção, ideal, propósito. É acreditar que o seu ser tem um potencial inúmeras vezes superior ao que você precisa só para você mesmo, ok? E avançando, a gente chega no último nível, que para muita gente às vezes parece uma coisa distante, ou da moda, né? Ou às vezes até fútil. Qual é o nível mais elevado de energia? É o nível da longevidade. Longevidade não é viver para sempre. Longevidade é ter um alto nível de qualidade de vida a cada momento que você vive. Não é viver eternamente, é viver ao máximo, plenamente, bem, agora, porque é um nível de energia, é a máxima vitalidade. É esse o momento em que você vive como se o tempo não passasse. No início da nossa conversa nós não falamos que o nosso problema de achar que só pode trabalhar não é falta de tempo, mas é falta de energia. Quando a gente chega nesse nível de energia, o tempo ele não existe. A gente às vezes tem experiências de que percebe que o tempo não passa, né? Muitas vezes isso é chamado de flow, a gente entra num estado de flow, né? As coisas acontecem e a gente nem percebe quando a gente vê passou 3 horas. E você não se sente cansado, você queria mais. É quando você acessa dentro de você esse nível de longevidade. Todo mundo tem, só que você não acessa. Você não despertou. E a gente precisa trazer isso à tona. Entenderam? Então, esse é o nível mais elevado, é o nível da longevidade. É aqui que nós temos um intenso potencial de produção de energia. Ou seja, concluindo, nos primeiros níveis, a gente precisa destravar a nossa energia. Avançando, a gente precisa estimular e acrescentar energia. Mais acima, você precisa direcionar essa energia, que é a questão da intenção, o objetivo, um propósito. Quem não tem intenção, não tem direção, por mais que você tenha energia, ela fica parada, ela fica estagnada. Você precisa movimentar. Primeiro destrava, depois acrescenta, depois dá uma direção para ela se movimentar. E depois, você espalha. Quando você espalha, quando você amplia essa energia, você entra em um momento, em um estado que não é necessário apenas acumular, mas você pode o quê? Autossuficiente, é uma sustentabilidade. E a gente conclui a nossa conversa. Vai acabar o nosso tempo, senão não dá para salvar a live. E eu espero que vocês aproveitem e voltem semana que vem. Muito obrigado para todos vocês.